Então, já fica o convite, né? Porque o pessoal montou um canalzinho no YouTube, então eles estão disponibilizando as palestras dos nossos ilustres convidados e as atividades do Parasensibilizar também, né? Legal. Bom, então, Ciro, super obrigada por você estar colaborando com a gente nessa disciplina. Eu tenho certeza que o pessoal todo vai adorar o seu trabalho, né? A gente é muito fã. O Ciro fez Educação Física na Unicamp, mestrado, doutorado também por lá, né, Ciro? Uhum. O Ciro tem uma experiência incrível com atletismo paralímpico, ele foi coordenador técnico da modalidade, ele teve à frente de várias delegações do Brasil em várias Olimpíadas, teve um trabalho de destaque também junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, especialmente na área de pesquisa, e é o cara. Os últimos convidados que a gente trouxe, eles têm insistido muito nessa coisa de que quando o pessoal passa pelo curso de educação física, às vezes não enxerga a possibilidade de trabalhar com esporte adaptado, né? Então, o professor Ciro é o cara para pôr vocês em contato com essas possibilidades aí. Ciro, muito bem-vindo, super obrigada. Obrigado, Ney. Vamos conversar aí com o pessoal. Pessoal, eu vou disponibilizar aqui minha tela e vamos combinar o seguinte. Vocês querendo fazer perguntas, só levanta a mão aí e eu paro aqui, tá? Deixa eu ver se tem a mãozinha nesse aqui. Isso aqui tem a mãozinha, May? Tem a mãozinha, Ciro. Então tá perfeito. Se tiver alguma pergunta no chat também, eu leio para você. Não, mas tá tranquilo aqui, eu abri aqui, eu tô então, maravilha. Pessoal, a ideia hoje, quando a May me convidou para estar falando com vocês, eu falar um pouquinho sobre o esporte paralímpico, o esporte adaptado, e trazer um pouco essa experiência, essa vivência dentro da alta performance, mas principalmente como que a gente constrói a ciência por trás disso, tá? Essa aí é um pouquinho da minha história. Sou hoje professor da Universidade Federal de São Paulo, aqui em Santos. Não, Santos não está no momento bom, está cheio de dengue, eu estou com dengue. Tá? Eu sou professor hoje do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação, aqui no campus Baixada Santista. Tive a participação em 5 Jogos Paralímpicos entre Sydney e Rio de Janeiro. Fui coordenador de alto desempenho do CPB 2017 a 2020 e estive como no Conselho de Administração da Academia Paralímpica Brasileira. Bem, posto tudo isso, contando esse monte de história, o que eu quero falar com vocês? Eu quero conversar com vocês hoje, falar brevemente, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de classificação esportiva, um pouco de desempenho e um pouco de treinamento. Tá? Essa é a ideia que eu quero falar com vocês. Só para a gente resgatar uma coisa importante, não estava no meu slide, mas falei, poxa, vou colocar isso aí, que vai que ninguém contou essa história para eles. Tá? Mas são 22 esportes de verão e 6 esportes de inverno. Esporte de inverno, como vocês bem sabem, em São Carlos é praticado na neve e em São Carlos também, né? A gente tem treinos aí em São Carlos de atletas de neve se preparando para os Jogos de Pequim o ano que vem. Bem, tem assistente técnico aqui da equipe brasileira assistindo essa aula, viu? Que bom. A ideia, então, hoje, pessoal, é a gente conversar sobre esse universo de diversidade. São 10 deficiências elegíveis para o movimento paralímpico, né? É deficiência visual, é deficiência intelectual, a deficiência física é dividida em ausência de membros, diferença de comprimento de membros, ataxia, as lesões cerebrais, ataxia, atetose, espasticidade, a gente tem as perdas de função, como, por exemplo, a lesão medular, a gente tem a questão do... A grande vantagem, pessoal, de você estar com dengue é que a memória fica uma porcaria e o foco fica péssimo, tá? Baixa estatura e falta uma, e amplitude de movimento passivo. Perda de tônus. Isso.
Então, pessoal, a gente tem esse universo. Mas eu queria mostrar essa imagem para vocês. Tá? Pessoal, qual que é a diferença do rapaz da direita? Qual que é a diferença do rapaz da esquerda? Podem colocar no chat. Pedro, pode colocar água para sua cachorra e já abre a câmera, tá? Sem problema. Rafael, a prótese. Legal. Amputação de membro inferior. Julie. A condição de amputação. Legal, pessoal. Só que olha que legal. Esse cara da esquerda se chama Marcus Hens. O Marcus Hens é campeão paralímpico de salto em distância nos Jogos de Londres e do Rio de Janeiro. E o Jeff Henderson, ele é campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro. O melhor salto do Marcus Hens é 8,40 metros, do Jeff Henderson, 8,52 metros. Só que o Marcus Hens teria ganho a medalha de ouro nos Jogos do Rio e nos Jogos de Londres se tivesse disputado os Jogos Olímpicos. Porque ele fez uma marca melhor. Minha pergunta para vossas senhorias. Qual é a diferença entre eles? Volto para a mesma pergunta. Eles falaram para mim amputação. Eles são diferentes no salto? Por que você balançou a cabeça, Matheus? Acredito que diferente não, mas que tem uma particularidade, mas são muito próximo, né? O Matheus, desempenho dos dois. Se você for olhar para baixo, Matheus, existe uma associação direta entre velocidade de corrida e distância do salto. Tá? Quanto mais rápido eu sou, mais longe eu consigo saltar. Basicamente, esse é um princípio do salto em distância. Tá? Então, olha aqui os 100 metros do Jeff Henderson. 10 e 18. Olha o do Marcus Hens. 11,46. Eu volto para a mesma pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre eles? É só amputação? Se vocês forem parar para pensar, pessoal, essa construção, você fala assim, é só amputação. Não é. Porque um cara está conseguindo utilizar a prótese, uma mola, para saltar mais. E aí vem questões de... Não é só treinamento, não é só ciência, é ética. O Marcus Hens pode competir nos Jogos Olímpicos? Não, não pode. A pessoa com deficiência pode competir nos Jogos Olímpicos? Sim, pode. A pessoa com uso de tecnologia pode competir nos Jogos Olímpicos? Aí a gente começa a entrar um pouquinho nessa ideia. Mas é legal a gente parar para pensar, porque aí eu posso perguntar para vocês do mesmo jeito. O treino dos dois vai ser igual? Eles saltam a mesma coisa, mas o treino vai ser igual? O treino não pode ser igual, porque eles têm características... é um doping tecnológico, MEI, Marcos, mas é legal a gente parar para pensar em doping tecnológico. O que é doping tecnológico hoje? Tá? É alguma coisa que causa melhora de performance. Caramba, tem muita coisa hoje que causa melhora de performance. Desde eletroestimulação, estimulação transcranial, que está sendo usada agora para recuperar pessoas de doenças, tá? Ou mesmo para melhorar a performance. Então, a gente tem aí uma coisa muito interessante, por um lado, uma janela de oportunidade, por outro, a gente tem que tomar sempre cuidado, porque é um princípio bastante tênue, né? Pode ou não pode competir? Aqui, pessoal, vai essa discussão, tá? Desde Pistorius inelegível para os Jogos Olímpicos, a decisão certa, ciborgue, tecnologia nos Jogos Paralímpicos, tecnologia no paradesporto, performance ou essencial
para performance. Isso aqui, esse terceiro texto, para mim, ele é muito interessante, porque se a gente for pegar a tecnologia, a bola de goalball é uma tecnologia. Uma tecnologia de baixa complexidade. Causa problema nas pessoas? Não causa, causa pelo contrário, causa solução. Ô Ney, os alunos já viram bola de torball? Nossa, Ciro, agora você desenterrou, hein? Fazia tempo que eu não via falar de torbol. Onde você achou isso, meu amigo? Essa aqui é a bola. Essa aqui, pessoal, é um jogo para cegos também, assim como o goalball, só que isso aqui chama torball. Essa aqui não sai de casa, o meu filho pequeno, toda hora que ele entra no quarto, ele quer pegar as bolas para brincar. Essa aqui é a única que ele não pode encostar. Então, quando a gente para pensar em aparato tecnológico, a gente vai ter bola de torball, bola de goalball, bola de futebol de 5, a gente vai ter, de repente, uma toalha que a pessoa vai segurar na boca para fazer a largada na natação, vai ter os trenós no hóquei de piso. Tecnologia, pessoal, ela acaba sendo essencial para o movimento paralímpico. Marianinha, fecha a porta aí. Obrigado. A tecnologia ela vai ser essencial para o esporte paralímpico. Um cara de prótese como o Pistorius, que a gente falou, o Alan ou o Vinícius, que é um dos meninos aí brasileiros que está super bem na corrida de 100 metros, por exemplo. Teria como ele correr sem a prótese? A prótese vai dar performance para ele ou vai ser essencial para a performance dele? Então, isso é um ponto para a gente começar a observar no movimento paralímpico. Mas eu não vou conseguir que meu aluno se inicie, por exemplo, no handball em cadeira de rodas se eu não tiver uma cadeira de rodas. Realmente vai ser muito difícil. Mas a implementação da tecnologia ela vai ser ponto-chave para o desenvolvimento dessas pessoas. E a gente vai ter o desenvolvimento da tecnologia nos cegos, na deficiência intelectual, no celular, dando informação para todo mundo, e assim vai. A gente tem um cenário gigantesco de coisas associadas à tecnologia. Pessoal, aqui, todo mundo sabe o que é essa imagem aqui? Pelo bico da Julie, ela não sabe. Maratona da Nike, não. Foi a corrida do Under 2, quando tentaram quebrar o recorde mundial, baixar para menos de 2 horas a marca da maratona. Tá? Por que eu estou colocando isso? Você vê aqui que o carro, esse é o cara, o Eliud Kipchoge, que tentou fazer a marca, não é uma marca oficial, ele correu com esse tênis da Nike. Esse tênis da Nike ele não pode ser utilizado mais, porque ele tem, acho que 5 centímetros, se eu não me engano, de solado. Eles delimitaram, acho que com 1 centímetro a menos, acho que 4 centímetros de solado, por conta do retorno da energia elástica aplicada. Você vê que os carros, aqui tem um carro cortando vento, falando aonde tem que correr para menor resistência, enfim. Quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia está nos permeando a todo momento. Não é à toa que a gente está no meio de uma pandemia falando pelo Google Meeting. Mas isso é péssimo, vai voltar, nós vamos voltar lá presencial, nós vamos voltar lá presencial sim, gente, mas tenho certeza que muito do que a gente está fazendo aqui vai ficar. Muito do que a gente está fazendo aqui vai ficar. Eu, por exemplo, não teria condições de estar falando com vocês hoje presencialmente. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nessa tecnologia. Quando a gente pega amputação, esse, para mim, é uma referência para conversar sobre tecnologia e pessoa com deficiência. O George Heiser. O George Heiser ganhou 6 medalhas de ouro nas barras paralelas
nos Jogos de 1904. Jogos Olímpicos de 1904. O George, nessa época, só para caracterizar, gente, tinham dois tipos de ginástica artística, ginástica olímpica. Tinha a ginástica artística, que era associada com o atletismo. Tinha, por exemplo, a corrida para saltar ao cavalo. Então, você tinha que correr, acelerar e saltar. E tinha as práticas de ginástica que não tinha deslocamento. O George, ele ganhou 6 medalhas nas práticas que não tinha deslocamento. Ele é amputado de perna. Se vê aqui que ele é o único que está usando calça. Tá? Ele usava uma prótese de madeira para fazer suas práticas. Então, quando a gente coloca a questão de participar ou não dos Jogos, já tem gente participando dos Jogos Olímpicos há muito tempo. Já teve atleta com baixa visão, competindo no atletismo. Você já tem atleta, inclusive no Brasil, o primeiro medalhista do tiro esportivo, ele era cego, ele tinha privação de um olho, era cego de um olho. Pela legislação nova, isso aí é deficiência agora, né, Ney? Passou pela Câmara recentemente. Mas é interessante a gente parar para olhar como a questão da deficiência ela está o tempo todo com a gente. A tecnologia ela está o tempo todo com a gente. Será que o George ele conseguiria fazer ginástica sem a prótese? Provavelmente não. Uma prótese moderna ia tornar ele muito mais eficiente? Provavelmente sim. O quanto ia tornar eficiente, aí é achismo, a gente não pode dizer. Tá? Mas eu acho interessante a gente parar para pensar nisso, porque a gente coloca sempre a pessoa com deficiência naquela caixinha do incapaz. Um cara que ganhou 6 medalhas olímpicas. Ah, mas em 1904. 1904. Ganhou 6 medalhas olímpicas. Tá? É bastante interessante isso. E existem outros atletas que ganharam em salto, tendo poliomielite. O que eu acho bem legal, só para a gente falar rapidinho de classificação, a gente olhar a teoria de taxonomia lá do Chantuende, quando ele fala sobre classificação, ele fala quem é, como está, para onde vem, para onde vai. Quem tiver interesse na classificação é uma coisa bastante interessante, teria que dominar esse assunto, porque a classificação não é simplesmente colocar os atletas elegíveis para competir dentro daquelas 10 classes, mas permitir que eles compitam de maneira com equidade. Mais do que isso, a gente também, como treinador, ou como professor, ou como qualquer coisa que o valha, a gente conseguir tirar o máximo do atleta. Eu sabendo qual é a característica funcional dele, eu posso potencializar, por exemplo, o movimento dele. Eu sei que ele tem uma limitação, porque ele tem uma lesão cerebral, e eu posso potencializar o movimento dele a partir de exercícios de coordenação. Então, é interessante a gente parar para pensar sobre isso. Até onde eu posso chegar com aquele atleta? O conhecimento ele é fundamental. Porque na maior parte das vezes, se eu não acredito no atleta, e a crença é fundamental, se eu não acredito no atleta, eu falo para ele, vai lá, o que você fizer tá bom. Daí ele tinha o potencial para saltar, de repente, no salto de altura 1,90 m, ele saltou 1 metro. Tá joia. Por Deus. Deus te ajudou. Então, a gente mistura a questão de crença, de pena, de religião, esses múltiplos valores, e esquece que a gente tem que trabalhar com conhecimento para potencializar essas pessoas. Às vezes a gente fica na superação pela superação, né, Ney? A gente não faz com que aquela pessoa chegue no limite dela, porque a gente não acredita. E eu falo que talvez o principal ponto nosso é acreditar. A gente tem que acreditar, porque se a gente não acredita, a gente sempre vai colocar o sarrafo mais baixo para ele saltar. Por isso que eu falo que entender a classificação é tão importante. Nesse sentido,
A gente começa a ver, por exemplo, que vários estudos mostram, por exemplo, a relação aeróbica e anaeróbica, de parâmetros aeróbicos e anaeróbicos, que é a classificação funcional de jogadores de basquete. Isso aqui é um estudo do professor Antônio Carlos, com o pessoal do basquete do Brasil. Ou, por exemplo, esse estudo que foi feito recentemente, o André Brasil, que é um super campeão paralímpico brasileiro, se tornou inelegível. Na classificação funcional, só para vocês pensarem, gente, tem lá uma escala, que eu faço testes e vou dando pontuação. O André Brasil ficou inelegível por 1 ponto. 11 medalhas paralímpicas, não é mais atleta. O que a gente fez? Comparou o André Brasil com um atleta olímpico da natação. E a gente viu lá, por exemplo, que falava que não tinha diferença significativa entre a força das duas pernas, a gente viu que sim, tinha diferença de força entre as duas pernas. Isso é um ponto que acaba sendo bastante interessante na nossa conversa aqui. Por que acaba sendo bastante interessante na nossa conversa? Nós estamos hoje na fase do Brasil, do mundo, de falar sobre evidência científica, né? Apesar de um monte de gente não acreditar nisso. E aqui foi um jeito que a gente... Hoje, o caso do André Brasil está em julgamento na Alemanha, e esse é um dos documentos que foi anexado no julgamento. Fala, May. Ciro, qual que é a solução para o caso do André Brasil? Criar uma nova categoria? Porque ele pode não se enquadrar na natação convencional, mas se ele continua na classe que ele estava, ele também começa a colocar os outros atletas daquela classe em desvantagem, né? Se a condição dele está acima da dos outros. Qual que é a solução possível para isso? May, aonde eu vejo assim o ponto, né? A classificação sempre vai ser o problema do processo, tá? Porque você tem a diversidade humana, aquelas 10 deficiências, por exemplo, natação, ela mistura diferentes deficiências dentro de uma funcionalidade. Qual é a funcionalidade? Vamos lá falar, bater os pés é uma funcionalidade, bater as mãos nadando, uma funcionalidade, tá? O que eu vejo como problema hoje na natação? Se tentou criar essa classificação baseada na funcionalidade do movimento, só que eles não buscaram as evidências para isso. Então, esse é o primeiro ponto. E assim como várias outras modalidades estão passando por essa crise agora. Se a gente for pegar o atletismo não tem nada de funcional, a classificação do atletismo basicamente é médica. Basicamente é médica, ela fala de amputação, não fala de movimento. O que eu vejo hoje é que sim, tem que buscar evidências. Qual que é o problema? Nós vamos buscar evidência por processo como todo, mas a gente vai buscar evidência para os cases específicos. Esse talvez seja o grande problema. O André Brasil, não vou falar o que eu estou pensando, porque está gravando. O André Brasil, eu não sei se ele vai para Tóquio. Tá? Talvez o ciclo dele já tenha encerrado. Não porque ele foi inelegível, mas por conta da história dele, de todo esse tempo dele competindo. Tá? Então, o que eu vejo assim hoje como problema no sistema da natação hoje, que está bem complexo. Tentaram mudar tudo e colocaram pessoas que estavam lá com classificação há 200 anos numa classe, passaram para outra. Um italiano que era da classe acima do Daniel Dias passou para a classe dele. Enfim, o grande problema que eu vejo hoje da classificação é que a classificação ela faz com que se perca um pouco a credibilidade do esporte paralímpico. Eu quero patrocinar o esporte paralímpico, eu vou patrocinar esse menino. De repente, de uma hora para outra, ele era o mega hiper power, de uma hora para outra ele não é mais nada.
Então, isso faz com que o esporte paralímpico ele perca um pouco sua credibilidade. Por isso que eu falo que a ciência tem que estar cada vez mais forte. Só que esse é um. Ponto 2. A classificação tem que começar a usar equipamentos. Usar tecnologia. Usar, por exemplo, um dinamômetro para medir força. Não dá só para colocar a mão lá e falar, a força aqui é 1. Tem que ter evidências mais fortes, tem que deixar de ser só a opinião das pessoas. É óbvio, por exemplo, que tem muita coisa que a gente não consegue medir. Esses tempos atrás, que você estava vendo lá, Ney, o professor inglês estava lá comigo, a gente estava usando um óculos que serve para medir movimento sacádico dos olhos. Falei, poxa, isso aqui vai ser muito bom, que a gente vai conseguir medir aquelas pessoas que a gente tem dúvida. A gente vai medir com esse equipamento. Só que o equipamento ele é feito na Europa, ele não serve para medir olho de pessoas negras. É racista ainda o equipamento. Porque o padrão do equipamento foi calibrado na Europa. Será que se ele for calibrado para pessoas negras, ele vai conseguir medir os dos nossos atletas, por exemplo, que a gente tem dúvida, que os atletas que eu coloquei lá eram todas pessoas negras. Enfim, é interessante a gente parar para pensar, mas, Ney, eu não vejo como abrir uma classe nova. Isso eu não vejo. Eu vejo muito mais a gente buscar tecnologia. Por exemplo, se a gente for pegar no esporte de inverno, é colocar o cara ali no trenó, em cima de uma plataforma de força, e ver qual que é a variação do sujeito. Eu, por exemplo, eu estou propondo aqui o pessoal do surf aqui em Santos, é a mesma coisa. A gente colocar a prancha em cima da plataforma de força e a gente vê como que é o padrão de comportamento dele. Então, dá para usar isso no dia a dia? De repente, uma plataforma de força não dá para ir em toda a competição, mas um equipamento mais simples, mais barato, de repente dá. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. O que dá para fazer de maneira barata e eficiente? Pessoal, isso é uma coisa que vocês têm que pensar muito. O que vocês podem usar hoje de tecnologia? Vocês usam celular hoje? Se vocês usam celular hoje, para que vocês usam o celular? Vocês usam na educação física o celular? Se vocês não usarem, daqui a pouco o celular vai acabar com a área de vocês, viu? Vocês têm que se apropriar do celular. Porque tudo vai passar por ele. Um sensor inercial, Matheus, pode ser. Pessoal, eu falo que a gente tem que pensar em tecnologia de alta complexidade e a gente tem que pensar em tecnologia de baixa complexidade. Eu dou o exemplo, por exemplo, de uma plataforma de salto. Eu posso fazer o teste de salto numa plataforma de força que custa $200 mil, que isso em real daria 1 bilhão hoje. Eu posso fazer numa plataforma de salto de 50 mil, eu posso fazer numa plataforma de salto de 10 mil, eu posso fazer com aplicativo de celular, eu posso simplesmente gravar e ver o tempo que demora para o cara saltar, ou posso pegar o giz e fazer um sargent e marcar na parede. Tecnologia ela é muito bom, Matheus. Como você está colocando, você deu alguns exemplos de um sensor inercial. Para mim é fantástico. Só que o mais importante que isso é a boa pergunta. Hoje, por exemplo, a gente tem visto muita gente querendo trabalhar, por exemplo, na classificação e não conhece de esporte. Eu quero... É a minha discussão hoje, por exemplo, com o pessoal da classificação oftalmológica. Mas dá para fazer tal coisa? Eu falei, não, gente, não dá, isso aí não é esporte. Não é esporte. O esporte não é assim. O esporte não é assim. Vamos olhar o esporte depois e fazer as perguntas. Eu falo que o principal papel do educador físico é a observação. Nós temos que ser bons observadores. Olhar o mundo, tentar identificar as características do mundo e ajudar a fazer pergunta. E se você virar para mim e falar assim, poxa, mas classificação só tem no esporte paralímpico. Será?
Judô, classificação por peso. Sport Master, classificação por idade. Então, quando você fala assim, pô, isso aí, tudo isso que você está falando é distante do meu mundo, não é. Se você não for trabalhar com o esporte paralímpico, vai ser próximo de vocês por outras coisas. Ah, mas peso, pessoal, o que você vê de gente morrendo aí, desmaiando porque quer perder peso, tentando fazer aquelas maluquices, loucuras, em véspera de competição para desidratar. Enfim, não vamos nem entrar nesse ponto para não... Então, pessoal, a classificação ela é importante. E esse aqui, pessoal, é uma ideia para vocês entenderem como muitas vezes é fácil estar acompanhando o processo. Esse foi um estudo que a gente fez na preparação dos Jogos Pan-Americanos de 2015, tá? Onde a gente acompanhou os atletas durante 2 anos. A gente viu deles o salto, a impulsão vertical, a performance deles na competição, e viu que tinha uma boa associação, por exemplo, entre a altura do salto e a velocidade de corrida, durante toda a temporada. E isso não é uma coisa difícil de ser feita. Ah, mas lá você fez lá no NAR, isso, tem plataforma. Volto a dizer, gente, posso fazer com o celular. E tendo validação científica. Eu preciso ter boas perguntas. Ter boas perguntas, eu falo que é um ponto importante. A outra é saber ter uma boa escutação. Esse artigo que eu estou mostrando para vocês é um artigo que a gente desenvolveu partindo da ideia de um treinador, do Amaury Veríssimo. O Amaury, além de toda a experiência que ele tem, ele é um cara que faz perguntas. Muitas perguntas. E as perguntas dele são muito, muito boas. Nesse aqui específico, ele queria saber o quanto que o guia tem que ser melhor que o atleta cego. A gente falou, beleza, vamos fazer isso. Qual é a hipótese que você tem, Amaury? Ah, eu tenho a hipótese de 10%. O guia tem que ser 10% melhor que o atleta cego. Tá bom. A gente foi lá, testou salto, testou corrida, viu as diferenças entre o atleta cego e o atleta guia e bateu a resposta de 10% do professor Amaury. Quem está na prática, pessoal, tem muitas dúvidas, que muitas vezes tem vergonha de vir falar com a gente, ou a gente se põe como filhotes da Unifesp ou filhotes da UFSCar, e não tem a capacidade de conversar com as pessoas. De entender que a dúvida deles não necessariamente é a nossa. E talvez a dúvida deles seja muito mais importante que a nossa. E talvez o nosso papel seja ajudar essas pessoas a solucionar os pontos deles. Então, eu falo que esse artigo aqui para a gente é um artigo muito interessante, porque é um artigo da prática. Nessa mesma ideia, a gente tem trabalhado muito com velocidade, com atletas olímpicos, atletas paralímpicos, para ver essas relações, de tentar achar o quê? Coisa simples que ajude o treinamento. Qual é o indicador de performance de treinamento? É só se o cara correr 100 metros, só aí que eu vou saber se ele está bem ou não? Se ele saltar, não pode ser um indicador para mim? Volto a dizer, pessoal, eu tenho que entender o que eu estou fazendo para entender qual a ferramenta que eu consigo trabalhar. E esse aqui, pessoal, foi um artigo que saiu... Já nem sei mais quando saiu, já não... Esse negócio da Covid, eu já não sei mais quando é 2020, 2021, 2022, foi 2019. Eu acho que foi 2020 que saiu esse artigo. Pulo é um artigo... já estamos pulando o segundo, né, meu? Esse artigo, a gente pegou essa mesma ideia do salto ser um indicador de treino. A gente falou, poxa, e na cadeira de rodas? Como que funciona? Quais são os músculos que a gente pode avaliar
e treinar para melhorar a velocidade de deslocamento na cadeira. A gente pegou lá quais são os músculos que são fundamentais para o toque da cadeira. Poxa, é o tríceps, é o peitoral e é o deltoide. Então, a gente pegou e avaliou esses 3 grupos musculares. E deu a mesma ideia. Se a gente potencializar esses grupos musculares, a gente tem uma melhora de performance do atleta. Então, é interessante a gente parar para pensar que a gente muitas vezes consegue traduzir um conceito para sujeitos que correm com as pernas para sujeitos que correm com a cadeira de rodas. Daria, por exemplo, a pensar essa mesma ideia no esporte de neve? Sim, daria. Daria para pensar. Estabelecer quais são os grupos musculares, as cadeias musculares, e fazer teste. Então, é legal a gente parar para pensar um pouco até onde a gente pode chegar. Só que a gente tem que ter boas perguntas. A gente tem que ser bom escutador. Esse talvez seja a principal característica que eu falo que quem quer trabalhar com ciência do esporte. Escutar. E olha que legal, por exemplo, esse estudo aqui. Esse estudo aqui a gente comparou atletas do judô olímpico com atletas do judô paralímpico brasileiro. Então, se a gente pegar aquela imagem que tinha o Baby, tinha as outras atletas, o Baby foi avaliado nesse teste aqui. E o que a gente viu? Quando a gente fala de força isométrica máxima, força estática, não tem diferença entre os atletas cegos com baixa visão dos atletas olímpicos. Só que quando a gente vai falar de força dinâmica, força veloz, aí já tem diferença. Esse é o resultado que a gente vai ter no estudo. Se a gente for parar para pensar, traduzir isso do ponto de vista pedagógico, o que a gente tem? A privação visual dessas pessoas faz com que elas se tornem menos eficientes quando está em questão dinâmica. Quer seja por instabilidade, quer seja por equilíbrio, quer seja por vários pontos. Então é legal a gente pensar que um artigo que aponta para a gente um resultado, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Eu tenho que pensar para onde eu estou querendo ir. Poxa, eu estou querendo falar de aprendizado. Esse artigo ele pode me dar uma informação sobre aprendizado de deficiência visual. Eu quero falar sobre treinamento de força. Mais do que claro que ele fala sobre treinamento de força. Então é interessante e legal a gente parar para pensar um pouco. Até onde a gente pode chegar. E aí, pessoal, eu volto para aquele ponto inicial aqui. Qual que é a diferença que a gente tem entre os dois? Eles são iguais? Ah, não tem uma perna. Eles podem treinar igual, de maneira igual? Eles podem treinar de maneira diferente? Até onde eu consigo trazer essas pessoas para o meu universo? Então, só para a gente fechar, que a gente caminhou por tecnologia de maneira rápida, falou sobre classificação esportiva, sobre possibilidades, sobre desempenho, sobre treinamento. Tá? Ô, May, quando você coloca do empirismo, uma das coisas que eu gosto bastante é partir desse universo prático, né, desse universo lá nesse mundo real. Porque muitas vezes é onde a gente consegue as melhores perguntas, né? Então, a ciência do esporte, ela caminha muito por esse lado. A ciência do esporte. A ciência do esporte paralímpico também caminha muito por esse lado.
essa experiência desse mundo real aí para ditar as suas perguntas. Era até o tema da minha aula, hoje que eu não consegui dar direito hoje pelas 2 horas da tarde. Existe algum princípio do treinamento que não se aplica ao esporte paralímpico? Praticamente a gente vai ter muita questão da especificidade, né? Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, que a gente vai pegar no treinamento, vai usar o ciclo alongamento e encurtamento para potencializar movimentos de força, por exemplo. Lá, a pliometria. Imagina a pliometria no paralisado cerebral. Que vai ter espasmos, ou ele vai ter contração. Eu tenho vários vídeos aqui, eu vou pedir, por exemplo, para o paralisado cerebral ele saltar, sempre vai ter uma perna saltando antes e fazendo o contato antes. Normalmente, a perna não afetada. Então, é legal a gente parar para pensar que a ideia do treinamento, os princípios se aplicam, mas as características dos atletas é muito diferenciada, né? Fala, May. Colocando a pergunta de uma outra forma, existe algum princípio de treinamento específico do esporte paralímpico? Algo que você tenha percebido ao longo desses anos de experiência, que talvez no esporte olímpico não se manifeste da mesma forma? Olha, May, eu vejo assim, não um princípio de treinamento, mas uma condição. Eu vejo que muitos treinadores, pelo menos que estão assim no nível mais avançado, estão numa seleção brasileira, todos eles buscam muito a ciência, né? Para tentar potencializar os seus atletas. Vou dar um exemplo disso. No vôlei sentado, o Guedes, que é técnico da seleção brasileira, ele tinha na cabeça dele que todo amputado de perna direita se deslocava mais rápido para o lado direito. Todo amputado de perna esquerda se desloca mais rápido para o lado esquerdo. Era a ideia conceitual dele. E ele montou a estratégia de competição dele assim. Fomos fazer uma avaliação. O que aconteceu? Não existia padrão de deslocamento. Tinha alguns que eram mais rápidos para o lado direito, tinha alguns que eram mais rápidos para o lado esquerdo. Como o Guedes falou, você acabou de quebrar minhas pernas, Ciro, porque eu vou ter que mudar toda a estratégia de jogo para a gente conseguir fazer a estrutura. E é um pouco disso, né? Porque qual é a característica que esses sujeitos têm? É igual a gente for parar para pensar, por exemplo, treinar em São Carlos, esporte de neve, e ir para uma competição na neve. Se o cara for lesado medular, vai ter problema? Se o cara for amputado, vai ter problema? Talvez se ele esteja amputado, não tenha tanto problema. Talvez se ele seja lesado medular, por questão de controle de temperatura, ele sofra mais. Então, são essas as características que a gente tem que puxar. E quando sempre eu estou conversando com os treinadores, é muito sobre isso que eu converso com eles. Vou dar um exemplo, uma situação mais triste para vocês. Tá? Não sei se vocês estão sabendo, tem uma pandemia de Covid afetando o Brasil. O rugby em cadeira de rodas é uma modalidade feita por atletas com lesão medular, tetraplégico e tetraequivalência, amputações, mas basicamente tetraplégicos, tá? Eles estão há 1 ano sem treinar. Os atletas tetraplégicos do rugby em cadeira de rodas estão há 1 ano sem treinar. Como que a gente vai fazer para eles voltarem? É simplesmente falar, beleza, hoje começou o treino, todo mundo para a quadra? Como que a gente vai, motivar essas pessoas? Fazer com que elas voltem a ter prática de atividade física. Que elas emagreçam. Então, começa a ficar um negócio meio maluco, gente, porque se por um lado a gente está torcendo muito
para que a Covid acabe, que a vacina chegue, vai demorar, infelizmente. Mas, e aí? Acabando a pandemia, como que a gente vai trabalhar com esses atletas com deficiência? Com essas pessoas com deficiência? Pessoal, você perguntar para mim, academia é serviço essencial? Sim. Você acha que tem que ficar aberto? Não. Não acho, gente. Pessoal, a cultura, aqui em Santos, o calçadão está fechado. Tá? O calçadão está fechado com grade. Hoje eu estava indo fazer exame de sangue, tinha gente furando o calçadão, sem máscara e caminhando. Vai para uma academia, você acha que numa academia de crossfit, onde os caras não usam nem camisa, vão usar máscara? Marcos, foi lá, porque todo mundo, Marcos, é essencial para quem precisa, né? Se o meu trabalho eu vendo alguma coisa, meu trabalho é essencial. É fogo isso. Nós estamos num momento, infelizmente, gente, único. Eu não sei se é o último que nós vamos viver. Eu acho que a gente vai viver mais disso, infelizmente. Tá? Tem uma maluquinha ali na câmera, ó. Eu acho que, infelizmente, não é o único. Exato, Marcos, é essencial para quem faz. É esse o ponto. Só que eu, infelizmente, gente, eu achava que a gente ia sair melhor da pandemia. A gente precisava que o presidente nosso maluco falasse assim, gente, nós precisamos de duas coisas, amor e vacina. Só isso que ele precisava falar. Só isso, não precisava falar mais nada, amor e vacina. Mas ele não vai falar, não vai dar o braço a torcer. Mesmo se ele falasse isso agora. Daí, se você pegar para mim a questão da cadeira de rodas, imagina um cara com cadeira de rodas, vai conseguir ir para uma academia? A Ney perguntou para mim que dicas você dá para quem está começando a trabalhar com esporte em cadeira de rodas. Primeira coisa, se divirta. Isso é uma coisa muito importante, se divirta. Curta, porque as pessoas que estão ali, eles acabam tendo um vínculo muito forte com as pessoas, tá? A pessoa com deficiência. Isso é uma coisa legal. Estudem. Estudem. Porque se já é difícil trabalhar com pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência é mais complicado. Mas então você está falando um problema para a gente não entrar? Não estou falando nada disso. Estou falando que vocês têm que estudar. Assim como vocês vão ter que estudar também se for trabalhar com mulher. Se for trabalhar com homem. Todo mundo aqui sabe o que é a tríade da mulher atleta? Eu falo que isso é por exemplo, a gente devia ter curso na faculdade de graduação sobre mulher. Deveria ser obrigatório. Estudem bastante. A tríade da mulher atleta também é disfunção energética. Hoje já estão falando acima, né? Já é de uma disfunção energética. Tanto homens quanto mulheres podem ter essa disfunção energética. Uma das características da disfunção energética é a tríade da mulher atleta. Pode ter disfunção hormonal, cessão de ciclo menstrual, tá? E pode ter osteoporose. Tá? Normalmente, as meninas elas vão apresentar isso quando elas gastam muita energia. Atletas em alta intensidade, pessoas fazendo academia em alta intensidade. Então, vai ter disfunções hormonais, podendo chegar aí na tal da tríade da mulher atleta. Hoje, a tríade da mulher atleta, como eu já falei, ela está dentro de disfunção energética, e os homens também estão nessa história.
mas óbvio que os homens, no caso, eles não têm cessão de ciclo menstrual, né? Os meninos vão ter outros problemas. Mas eu acho legal depois vocês darem uma olhada nisso. Atleta com deficiência normalmente não tem tanta tríade na mulher atleta. A gente imagina que não está com tanta intensidade ainda os treinamentos ou Desde isso aqui é de que ano? Só para saber. Deixa eu entrar aqui. Esse aqui já está velho, tá? Depois é legal dar uma olhada nisso, porque ainda estava na história da tríade aqui. Mas já é uma ideia. E eu sempre coloco isso. Imagina, por exemplo, pessoal, vamos entrar em questão hormonal, tá? Uma mulher cega, ela vai ter toda a mudança de ritmo circadiano. Vai ter uma mudança de ritmo circadiano. Por conta disso, ela pode, por exemplo, ter disfunção menstrual, pode apresentar quadro de depressão, tudo por conta da cegueira. Se a gente pegar esses fatores e associar ainda com prática de atividade física intensa, os cuidados têm que ser maiores ainda. A gente teve um trabalho muito legal com as atletas sobre ginecologia do esporte, onde a gente levou as atletas paralímpicas lá na ginecologia da Unifesp para serem acompanhadas. E foi bem legal, porque a maior parte das médicas nunca tinha atendido pessoa com deficiência na ginecologia. E muitas das atletas nunca tinham passado por ginecologia. Só que olha, por exemplo, se a gente for parar para pensar, por exemplo, perda de urina. Perda de urina. Se eu sou, por exemplo, paralisado cerebral, eu sou... Hidrogênica, nossa. Se eu sou hemiplégico, por exemplo, qual que é a chance de vazar a urina? Então, é legal a gente parar para pensar, e olha como isso também é legal. Porque, por exemplo, a gente tem que conhecer essa ideia também. Porque você chega lá, estou trabalhando, por exemplo, com lesado medular. Vazou urina, o que eu vou fazer? Vou chamar todo mundo? Não, eu vou tratar com naturalidade, não deixar o cara constrangido. Vou criar mecanismos para que ele não passe esse tipo de coisa. Vou sugerir, por exemplo, um atleta PC não ir com shorts branco, por exemplo, na academia. Então, é legal a gente parar para pensar que são coisas muitas vezes simples, mas que a gente aproxima também da nossa prática pedagógica. Quais são, assim, eu falo que dentro do esporte, os maiores desafios que eu já enfrentei, eu falo 3, né? Quando Nossa, fugiu o nome da menina, aí de São Carlos, a menina da ginástica olímpica, que fazia esporte de neve, que teve lesão medular. Laís. A Laís Souza. O dia que a Laís Souza ela sofreu acidente, o primeiro lugar que ligaram foi em casa. Porque a Andréa era médica, a Andréa, minha esposa, era médica da Confederação de Esporte na Neve. Quando ela machucou lá, ligaram para quem? Ligaram para a Andréa conversar. Imagina como que foi a nossa noite, tendo que a Andréa falar para a mãe e afins. Esse é um. O 2, a Verônica Hipólito... Essa não vale, essa foi do esporte olímpico. A 2, quando a Verônica Hipólito, ela teve a recidiva do tumor e ela teve que operar. E a gente teve que montar a estratégia para ela, porque assim, a gente tinha acabado... Tinha o Campeonato Mundial, tinha os Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial, e em 2016 tinha a Paralimpíada. A gente tinha que tomar a decisão de qual competição se a Verônica ia operar naquele momento e não ia para o Parapan, para o Mundial, para tentar ir para a Paralimpíada. Eu falo que é uma das piores decisões, porque daí fica a coisa. A gente fala que ela não vai para o Parapan. E ela tem um problema na mesa de cirurgia e nunca mais volta a competir.
eu vou carregar essa responsabilidade pelo resto da minha vida? Então, a gente foi lá, acordou que ela iria para o Parapan e não iria para o Mundial. Mas foi uma das decisões assim, mais difíceis, disparados da vida. E a outra foi com o Lucas Prado nos Jogos de Pequim, de Londres, onde estava todo mundo perseguindo ele. O Lucas é um super atleta brasileiro cego, só que falador, gosta de confusão. Então, ele estava sendo perseguido por todo mundo e a gente tentando fazer com que ele se recuperasse durante os Jogos. E a gente conseguiu fazer ele se recuperar com umas estratégias de psicologia meio pesada, mas foi assim os 3 momentos assim mais difíceis dentro do esporte. Desafios mais difíceis assim dentro do esporte. E pode ser de outras pessoas perguntando sem ser a MEI também, viu, gente? Mania, né? Ciro, quais os próximos desafios assim que você visualiza para os atletas paralímpicos, para os seus treinadores, para o esporte paralímpico de forma geral? MEI, eu vejo que o maior desafio que a gente tem hoje é Tóquio. A incerteza de Tóquio. Vai acontecer Tóquio? A primeira pergunta. Se vai acontecer, os atletas vão chegar como em Tóquio? Tem alguns estudos que estão mostrando que os atletas que estão vivos, né? É isso. O maior desafio hoje é Tóquio. Você acabou de confirmar hoje que não vai ter torcida nos estádios. Nenhuma torcida. Eu tinha lido que não poderia haver torcedores externos ao Japão. Anunciaram isso hoje também. Aumentaram ainda mais. É mesmo? Puxa vida, hein? Então, você começa a pensar, por exemplo, nisso. Se você for parar para pensar, quem está classificado para os Jogos? Qual que é a cabeça? Quem não está classificado para os Jogos? Qual é a cabeça? E aí a gente vai falar de problema de sono, a gente vai falar de uma série de coisas. Tá? Ansiedade. Mas olha o tamanho do problema que a gente vai ter. Então não é simplesmente competir. É estar preparado para. Chegou lá nos Jogos. Se pegar o coronga, o que vai acontecer? Eu estava vendo hoje, né, que saiu o menino do vôlei de praia, né, saiu da UTI, né? O Schmidt lá, não é o Tadeu Schmidt, não é o Oscar Schmidt. Bruno Schmidt. Saiu da UTI hoje, é um atleta olímpico. Será que ele vai conseguir competir? Então, você tem o medo. Hoje, por exemplo, estava tendo um treino de vôlei sentado da seleção brasileira lá no CT Paralímpico. Um cara quebrou o dedo. E aí, faz o quê? Vai para o hospital? Então, hoje os desafios estão, por um lado, a gente conseguir vencer os problemas associados à Covid. Você fala assim, os atletas vão conseguir competir em Tóquio? Sim, vão conseguir competir em Tóquio. Como que os atletas vão chegar em Tóquio? Talvez seja esse o grande problema que eu vejo nesse processo. O rugby em cadeira de rodas, ele não está nos jogos, já não se classificou. Mas ele precisa voltar. Como que eles vão voltar? O futebol de 5, que o Brasil está classificado, os atletas estavam 1 ano sem encostar numa bola. Como que vai ser essa preparação para os jogos? Sem competição. Daisy, aquele canal do Parascience
ele é um canal onde eu coloco as informações, foi onde eu criei para o grupo de estudos, no meu grupo de estudos aqui da Unifesp, se bem que coisa que menos tem a gente da Unifesp, tá? E essa é uma outra vantagem, por exemplo, hoje da pandemia, eu tenho gente do Brasil inteiro hoje participando do meu grupo de estudos, o que tem sido muito legal. E eu tenho usado o Telegram como um repositório, né? Essa é uma vantagem do Telegram em relação ao WhatsApp, porque ele armazena todas as informações, quem entrar agora consegue acessar todas as ações. Sim, ele é aberto. A gente, esse ano, está com 2 focos no grupo, a gente está estudando um pouquinho, está estudando basicamente Covid, né? Os efeitos do Covid na pessoa com deficiência. Eu tenho um banco de dados gigantesco de dados, a gente tem trabalhado a cada 15 dias com esse banco de dados, e na outra semana a gente sempre discute textos. Então, por exemplo, amanhã vai ter essa discussão sobre pandemia e Tóquio, se eu não estiver suando em bicas, igual estava hoje, na hora que eu estava na minha disciplina, eu estava escorrendo, eu balançava, assim, caía a água. Tadinho, Ciro, agradeço muito o seu esforço, viu? Deixa eu fazer mais uma pergunta, pensando naquele slide que deu início à sua apresentação dos 2 atletas no salto, um atleta olímpico e um paralímpico. Eu já vi o Andrew Parsons, né, que é o atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional, comentando um pouco sobre a possibilidade ou não de juntar esses mega-eventos. Como é que você vê isso, Ciro? Você acha que esses movimentos têm que se aproximar ou têm que continuar assim como estão em paralelo? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que tem que continuar em paralelo, não tem como juntar. Porque imagina, a gente vai ter lá atletismo, vai ter o Bolt. Você acha que alguém vai dar atenção para um atleta paralímpico? Depende, Ciro! Mei. Mercadológico, Mei. Você tem... Acho que você ficou preconceituoso. Eu penso na questão, assim, da logística, da operacionalização. Mei, mas é muito mais do que isso. Eu não consigo dar ênfase para tudo. Eu não consigo dar ênfase para tudo. Você não vai conseguir criar um arcabouço para evidenciar tudo. Esse acaba sendo o grande problema. Você torna um evento muito grande e você não consegue evidenciar tudo. Você vai ter, como em qualquer esporte, você vai ter os chamadores. Por exemplo, você vai ter o chamador hoje no atletismo olímpico. Não tem ninguém, desde que saiu o Bolt. Você não tem mais a Isibaeva, você não tem mais esses chamadores. Talvez se equilibre, mas quando você tem os grandes chamadores, você vai deixar os outros menores. É a mesma coisa, por exemplo, no Brasil, a gente falar que o principal esporte do Brasil nas Olimpíadas é o futebol. Ter ganhado uma medalha no futebol olímpico desmereceu quase que todas as outras medalhas, porque a imprensa só falou disso. Ah, mas o Brasil é um país de monocultura esportiva. Mas os outros países também têm muito disso. Se a gente for pegar, por exemplo, um país que conseguiu evoluir em relação a isso, é o artigo lá que a Daisy viu lá, por exemplo, o Comitê Americano agora é Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos. Quantas instituições conseguiriam fazer isso? Por exemplo, quando eu fui num congresso nos Estados Unidos, lá sobre atletismo paralímpico, o cara que era o fisiologista-chefe do Comitê Olímpico, ele falou, não, eu nunca trabalhei com atleta paralímpico, não sei nada sobre isso, mas eu estou aqui falando porque me convidaram. Ainda a gente tem esses problemas de comunicação, esses problemas de conexão, Ney. Eu acho muito difícil, a gente teria que ter um processo cultural muito forte, uma construção cultural para criar isso. Eu tenho seguido muito encantada a questão do cross-country, né, do esqui nórdico, porque os campeonatos têm sido unificados, né? Uhum. Então, por exemplo, talvez não dê para a gente juntar Olimpíada e Paralimpíada nesse momento,
Mas qual que é o problema de fazer uma competição do esqui nórdico, olímpica e paralímpica, né? Você vai ter uma categoria a mais, 2, 3. Hoje já acontece? Hoje está acontecendo. A canoagem, por exemplo, ela faz o campeonato mundial olímpico, depois encerra e faz o campeonato mundial paralímpico. Eu acho que é um dia, tem no meio, eu não vou lembrar com precisão a essas questões. Mas é a grande questão, May, da onde a gente quer chegar, né? Porque existe uma limitação de estar junto do Comitê Olímpico Internacional, que são os patrocinadores, né? Quem banca o esporte paralímpico são os patrocinadores do esporte olímpico. Então, quando a gente coloca, o nosso limite tem que ser de 4.000 atletas, tem que ser de 4.000 atletas, porque é essa questão mercadológica. Será que o movimento paralímpico conseguiria se tornar independente disso? Pedro, sim. Como a May falou, sim, é possível. Mas o que eu tenho visto muito ainda em todas as confederações é uma não aceitação. A grande maioria, a canoagem toca muito bem isso, o esporte de neve no Brasil toca muito bem isso, mas tem muitas confederações que não aceitam essa diversidade. Inclusive, eu acho que uma coisa acaba dando mais visibilidade, sabe? Acabam, assim, se complementando. Eu tenho ficado encantada, assim, de ver as relações entre os técnicos do Olímpico e do Paralímpico, dos atletas se apoiando mutuamente, sabe? Você já aproveita toda a organização que é mobilizada, o povo da CBDN é tudo de São Paulo, vem todo mundo de São Paulo para cá para organizar a competição em São Carlos, né? E aí ele já aproveita essa logística e já faz as competições do Olímpico e do Paralímpico no mesmo evento, né? Então, eu acho que algumas coisas podem funcionar, né? Talvez, assim, pensando em Olimpíada e Paralimpíada, não sei nem se é interessante, no fim das contas, né? Tenho essa preocupação, como vocês colocam, da monocultura, sim, da sobreposição, né, de algumas modalidades em outras, de alguns atletas sobre outros, mas eu acho que é uma questão da gente começar, né, a pensar em outros modelos também. Não é porque está dado aí que Olimpíada e Paralimpíada são eventos paralelos, né, que isso precisa acontecer em todas as modalidades. Eu acho que essa está sendo uma quebra de paradigma bem grande que o pessoal do esporte de inverno está fazendo aqui no Brasil, né? O May, os Jogos Regionais e Abertos do interior do estado de São Paulo vão até modificar, né? Era para ter modificado ano passado, mas nós estamos há 2 anos sem Jogos Abertos, né? Os Jogos Abertos vão separar a pessoa com deficiência pensando que separar você vai poder implementar mais modalidades. Antes você tinha atletismo e natação, algumas categorias. Agora eles separando, qual que é o objetivo? Eles querem implementar halterofilismo, bocha, atletismo, natação e acho que mais uma modalidade. Existe uma permissividade maior de espaço físico, de tempo. Essa é uma outra ideia também. Então, é sempre um ponto. Você vai puxar para um lado e talvez você descubra o pé do outro, né? Sempre vai ser assim. E aí você tem que colocar o que é interessante. Interessante, o que a gente quer? A canoagem ela tem feito um negócio muito legal com esse campeonato mundial, tem dado visibilidade, usa a mesma estrutura, consegue baratear o esporte de neve, como você colocou. Até que ponto a gente consegue ir nesse ciclo? Talvez seja uma coisa para se pensar, né? Pedro, o Taekwondo, eu vejo uma certa dificuldade nessa inter-relação, né? Mas são algumas confederações que têm os problemas internos, né? O badminton agora está numa nova gestão, tentando mudar, o Taekwondo nesta mesma coisa, e várias outras confederações no Brasil que estão com essas mesmas pendengas. E fora do Brasil também, gente. Excelente, Ciro. Pessoal, nosso convidado está se esforçando muito aí para superar a dengue. Aprecio demais, viu, Ciro, você ter mantido o compromisso com a gente. Puxa, super obrigada. Tem mais alguma questão, gente, que vocês gostariam de fazer para o nosso convidado?
Um pedido, então, Ciro, se for possível, não sei, a gente tem pedido para os convidados compartilharem os slides, se você puder, se não tiver problema para você, você manda para mim, eu disponibilizo para eles, que eles têm que fazer um relatóriozinho. Tá, Ciro, joia. super obrigada, valeu muito, eu acho que você faz perguntas, assim, muito importantes, que realmente fazem a gente pensar, né, e é isso que a gente precisa, o resumo da sua fala é fazer boas perguntas, né? Eu acho que é isso que nos move aqui. Talvez a gente não encontre as respostas tão facilmente, né? Mas isso nos põe em movimento, de certo. Cirinho, muito obrigada mais uma vez. Não sei se você quer deixar algum comentário final para o pessoal. Não, eu já não consigo mais nem falar. Tadinho. Valeu, Ciro, querido. Tchau, gente. Um chá, comer uma bolachinha, vai se cuidar um pouco, descansa. Tchau. Beijo. Fica comigo, turminha. Eu vou interromper a gravação aqui, mas é bom a gente ter alguns minutinhos para conversar, né? Interromper gravação.